Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Sheila Almeida, sou repórter do Grupo Tribuna aqui de Santos. Hoje eu escrevo para ter revista, mas em 2012, na época do centenário do Santos Futebol Clube, eu trabalhava na editoria de esportes. Então eu cobria o peixe também, fazia vários esportes, fazia na cobertura desses esportes, né? Porque praticar mesmo eu achava mais difícil. E durante o período do aniversário do centenário do Santos, eu tive a honra de cobrir e de fazer uma matéria muito especial, uma matéria histórica, que entrou numa revista especial publicada pelo jornal A Tribuna. Foi parte integrante do jornal A Tribuna daquele abril de 2012. E mais ou menos um mês antes, eu tinha recebido uma missão do editor executivo do jornal, o Carlos Conde, à época, que veio com uma frase muito impactante para mim naquele momento. Ele me chamou na sala dele e falou: Sheila, vou te dar uma missão com um mês de antecedência. Você vai ter que fazer um texto. E eu, pois não, né? O quê? E ele falou: vou querer que você fale com a mãe do Pelé. Naquele momento, eu lembro que meu chão caiu. Mas como assim eu vou falar com a mãe? Como que eu vou falar com a mãe do Pelé? Até aquele momento, eu não tinha visto nada assim, fazia muito tempo que eu não vi entrevistas com ela. E eu não sabia por onde começar. E o Carlos Conde, naquela época, ele falou assim: eu vou contar com a sua insistência, com a sua persistência de jovem jornalista para conseguir. E eu fiquei pensando, não sei se eu levo isso com alegria ou com desespero, né? Bem, não foi nada fácil, vou contar, porque assim, todo mundo pensa, todo mundo não, mas muita gente pensa que vida de jornalista é assim, a gente tem contato com todo mundo, que nosso celular é cheio de contatinho, que a gente consegue falar com quem a gente quer. Às vezes umas pessoas me ligam perguntando se eu tenho contato de um ator ou atriz para falar que eu precisava fazer um evento, eu queria entrar em contato. Eu falei, gente, não é assim. Não é tão fácil, não é tão simples quanto pode parecer para algumas pessoas. E aí, por onde eu comecei, né? Você deve estar se perguntando, tá, legal, você não tinha um contato, não fazia ideia de por onde começar, o que você fez? Bom, me contaram, eu perguntando para várias pessoas, me contaram que a família do Pelé morava em determinado lugar de Santos, e aí eu comecei a fazer ronda todo dia. Eu ia na casa ali no quarteirão de onde morava a família, na frente de um condomínio fechado, e ficava olhando a entrada, sair da porta todos os dias e ficava lá de plantão olhando para fora. Será que alguém da família do Pelé vai sair? Quem serão as pessoas? Como elas são? E, como eu não sabia, eu falei, bom, se elas saírem, provavelmente vai ter algum burburinho. Eu vou perguntar, as pessoas vão apontar que sim, que são elas, e vou ficar de plantão. Assim fiz. Depois de mais ou menos uma semana fazendo isso, eu acho que os porteiros do condomínio ficaram com dó de mim e eu fui fazendo amizade com eles. Eu contei que eu era jornalista, eu nunca gostei de mentir ou de inventar história para conseguir informação. Eu sempre tento fazer uma amizade com a pessoa, mostrar que eu tô ali para trabalhar e contando para os porteiros, às vezes até pedindo para ir no banheiro ou pedindo um copo de água. Eu ficava ali e perguntava, aquela pessoa é da família? Porque eu ficava de fora olhando. E eles não podiam fazer nada, afinal eu estava do lado de fora olhando como qualquer pessoa curiosa, né? Qualquer criança. Uns não gostavam, mas outras me ajudavam, falavam, até que um dia um falou, a empregada tá lá com eles, eu acho que você não vai conseguir falar com ninguém, mas vai conseguir falar com a empregada. E assim foi. O que eu tive a ideia? Eu na minha cabecinha, pensando com os meus bastões, falei assim, bom, como é o Pelé? Como deve ser a família do Pelé? Um tempo antes eu tinha coberto os Jogos Abertos do interior e tinha ido para Bauru. E conheci a casa onde a família do Pelé morou, até fiz uma matéria mostrando que tinha uma família que tinha invadido o lugar e vivia ali. Contei de como estavam os aposentos do rei, eu registrei entre eles, me chamaram para entrar.
Era uma invasão, mas não era, porque estava sendo ocupado por uma outra família. Acabei tirando fotos, conversando com as pessoas que estavam ali em situação de vulnerabilidade social. E pensei, desde aquela experiência, a família dele viveu tempos difíceis e muito simples. Provavelmente, a humildade ainda esteja presente. Vou apostar nisso. Rasguei um papel do meu bloco de anotações e a caneta com uma bique comecei a escrever uma cartinha. Olá, meu nome é Sheila Almeida e sou repórter iniciante do jornal A Tribuna. Eu recebi a missão de fazer uma entrevista com a dona Celeste, mãe do Pelé. E estou desesperadamente procurando alguma forma de entrar em contato. Alguém poderia me ajudar? Estarei à disposição, fico enormemente grata e fui muito direta e muito simples na minha informação. Perguntei para moradores que entravam e saíam, já que os porteiros não podiam me informar, qual era o número da casa deles. E então eu fiquei tocando o interfone. Primeira vez não atenderam. Já sabiam que estava ali faz tempo, né? Segunda vez não atenderam. Num outro dia, num outro horário totalmente diferente, atenderam o interfone. Acho que falaram, meu Deus, que menina chata, né? Deixa eu atender logo para ver se ela vai embora. E a senhora que trabalhava na residência, eu não sei se era uma empregada doméstica, se era uma cozinheira, se era uma... Enfim, não sei o que ela fazia. Mas ela trabalhava lá e atendeu o telefone bem brava e desesperada. Você não pode fazer isso. Eu falei, oi, tudo bem? O que você quer? Eu precisava entregar uma carta. Se a carta, deixa aí. Então, eu queria entregar em mãos. A dona Celeste não pode sair. Eu sei, mas você poderia pegar você e entregar a ela? Aí a pessoa deve ter ficado, né? Ué, mas o que eu tenho a ver com isso, né? Ela não foi muito gentil, porque provavelmente ficou assustada, porque, obviamente, a família do Pelé é uma família muito visada. É uma família que necessita de cuidados não só de saúde, mas de segurança. Então imagina qualquer problema de um assalto, de um sequestro, Deus me livre, com alguém da família dele. Seria um Deus nos acuda. Então eu até entendi essa preocupação que eles tinham. E como a moça desligou na minha cara, eu toquei de novo. Eu falei, perdão, eu não deixei ela falar. Eu só queria avisar que eu vou deixar o papel aqui para você ver. Se você puder entregar, eu te agradeço muito. E deixei a cartinha com o porteiro, na esperança de alguém me atender. Já tinha corrido quase a metade do meu prazo, estava desesperada. E comecei a correr por outros lugares, pegar outras informações de outras pessoas próximas, mas ninguém me respondia. A resposta era sempre a mesma. Olha, a mãe do Pelé tá inserida em algum tipo de seguro de vida, ela não pode falar com as pessoas, ela não pode dar entrevista. Para ela conseguir uma entrevista, para ela dar uma entrevista, ela tem que ter uma autorização especial. Ela não vai falar nunca com você. E eu pensava, meu Deus, eu vou ser demitida. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava, e se eu conseguir? Porque seria muito legal. Foi então que alguém me retornou por conta daquela cartinha. E a pessoa que me retornou foi a Daniele. A Daniele, ela era sobrinha e neta da dona Celeste também. E ela era advogada. Eu acho que ela se compadeceu da carta e me ligou dizendo que tinha visto aquilo e para explicar, olha, ela não pode dar entrevista, ela não dá entrevista para ninguém, é muito complicado, a gente precisa de uma autorização específica. Aí eu falei para ela, mas o que exatamente que ela não pode? Porque assim, se o problema for ela falar comigo, eu poderia fazer por telefone. Ela, não, ela também não pode falar por telefone. Aí eu falei, eu posso te conhecer? E fui no escritório da doutora Daniele.
No escritório dela era ali no centro mesmo, no centro de Santos, pertinho do jornal A Tribuna. Fui a pé, me lembro até hoje, um sol escaldante que eu cheguei suando lá. Fiquei segurando a blusa, falando, ai, ar-condicionado, por favor, para não passar tanta vergonha. E ela me atendeu, me ofereceu um copo de água, foi super simpática e explicou mais uma vez que a dona Celeste não daria entrevista. Mas eu expliquei para ela que eu era uma repórter jovem, iniciando na profissão há poucos anos. Eu tinha me formado em 2009, era ano de 2012 naquela época. E falei para ela, não tem alguma forma de eu pegar as perguntas, eu te dar as perguntas e você às vezes grava as respostas e me passa, porque aí são as minhas perguntas e a resposta dela, as respostas dela, né? Eu faço transcrição, não tem problema. Ela falou, eu vou tentar, mas não prometo. Eu voltei dali, eu desci o elevador, com vergonha se tivesse uma câmera. Sabe aqueles momentos que você vê até no comercial que a pessoa dança assim dentro do elevador e fala, meu Deus, eu consegui. Mas até agora nada. Cheguei e todos os dias que eu chegava na redação, o Conde, que era o editor executivo do jornal A Tribuna, perguntava, e aí, Sheila, conseguiu? E eu sempre com um não. Naquele dia eu pude contar o que eu tinha conseguido. A partir de então, foi uma coisa assim desenfreada. Eu procurava essa mulher todo dia, mas eu enchia a paciência dela, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Eu ia lá, fazia plantão na porta, esperava ela chegar. Coitada. E aí eu acho que de tanto insistir, ela resolveu mesmo fazer entrevista. Ela pegou as respostas, me passou, eu escrevi para a revista. Carlos Conde naquela época releu, vibrou e o resultado está impresso, tá? Marcado na história do jornalismo brasileiro, porque não é sempre que se consegue falar com a mãe do rei, com a dona Celeste. E assim, foi o que a gente chama em jornalismo de ping-pong, são várias perguntas e respostas bem diretas, né? Eu me lembro, tô aqui com uma anotaçãozinha do lado, de uma das perguntas que eu fiquei bem, que me chamou bem a atenção, né? Das várias curiosidades que eu perguntei. Quando ele veio para Santos, quantas vezes vocês se viam? Perguntei para a mãe dele. E a resposta foi, depois que ele veio para Santos, nós nos falávamos através do telefone da vizinha, que era a única na rua onde morávamos, em Bauru, que tinha o aparelho. Dico sempre nos ligava e pedia para nos chamar. Por outro lado, o Dondinho e eu vínhamos a Santos para visitá-lo de vez em quando. Uma vez por mês, mais ou menos, até que nos mudamos para cá em 1964. Ele falava que não era fácil ficar longe, sofria de saudade da família, mas que deveria continuar para conseguir chegar no seu objetivo de vencer. Ele não queria voltar. E ela dizia, o meu coração ficava apertado, mas eu tinha que apoiá-lo. Nessa frase, eu lembrei de tantos outros meninos da vila que ficavam nas peneiras do Santos, ficam ainda, né, tentando a vida, enquanto tantos pais do lado de fora, na Avenida Martins Fontes, ficam debaixo de sol e de chuva, tentando acompanhar a peneira. E já entrevistei ali por vários anos seguidos gente, tanto da Baixada Santista, de Mongaguá, de São Vicente de Santos, mas gente do Norte, gente do Nordeste, gente do Centro-Oeste, gente de Manaus, gente de toda a parte do Brasil, que vinha como o Pelé, cheio de sonhos, de esperança e com pais que estavam ali para apoiar aquele momento. E aí eu penso, se não fosse esse apoio da Dona Celeste do seu Dondinho, talvez o Pelé não fosse quem ele é até hoje, o rei que a gente conhece, né? Pro mundo. Então, é uma das memórias mais legais, assim, da minha carreira jornalística em esportes. Tenho muitas outras memórias muito bacanas, mas essa, com certeza, tem um espaço guardadinho no meu coração.